Ela cresceu sem luxo, aprendeu a viver com pouco e nunca imaginou que o destino mudaria tão rápido. Quando aquele médico milionário de 80 anos pediu sua mão, todos acharam que era por interesse. Mas apenas 10 dias após o casamento, o que ele fez deixou até ela sem palavras. Comente de qual cidade você está assistindo. Aproveite a história. O despertador tocou às 5h30 da manhã, como de costume. Luísa Santos esticou o braço para silenciá-lo e ficou mais alguns minutos encolhida, sob o cobertor fino, reunindo coragem para enfrentar a manhã fria de junho em São Paulo. Pela janela do pequeno quarto, podia ver que a neblina ainda cobria o céu, típica dos invernos paulistanos. "Luísa, o café está pronto!" gritou Dona Cleide, sua mãe, da pequena cozinha do apartamento de 2 quartos no Jardim Ângela, periferia da zona sul da cidade. "Já vou, mãe", respondeu, finalmente levantando-se. Enquanto se arrumava com cuidado, Luísa pensava no novo emprego que começaria hoje. Após 3 anos trabalhando no pronto-socorro de um hospital público, tinha conseguido uma vaga como enfermeira no prestigiado Hospital São Lucas, um dos mais luxuosos da capital. O salário seria quase o dobro e os benefícios incluíam plano de saúde para ela e sua mãe. "Está nervosa, filha?", perguntou Dona Cleide, servindo-lhe uma xícara de café preto. "Um pouco", admitiu Luísa, passando a mão pelos cabelos cacheados que acabara de prender em um coque baixo e discreto. "Dizem que os médicos de lá são muito exigentes, e os pacientes também." Sua mãe sorriu, revelando algumas rugas em torno dos olhos. "Você sempre foi a melhor aluna da turma. Se formou com honras e já tem experiência. Vai se sair bem." Luísa assentiu, mordiscando um pão com manteiga. Tinha 28 anos e era a primeira da família a ter um diploma universitário. Seu pai, caminhoneiro, falecera em um acidente quando ela tinha 15 anos, e desde então ela e a mãe, que trabalhava como diarista, enfrentavam dificuldades financeiras. A bolsa de estudos que conseguira para a faculdade de enfermagem havia sido sua tábua de salvação. 40 minutos e 2 ônibus depois, Luísa chegava ao imponente prédio do Hospital São Lucas, localizado nos Jardins, um dos bairros mais nobres da cidade. O contraste entre o lugar de onde vinha e onde estava agora não poderia ser mais gritante. O saguão de entrada mais parecia de um hotel 5 estrelas, com piso de mármore e enormes vasos de plantas ornamentais. Na recepção, uma atendente de sorriso perfeitamente ensaiado a direcionou ao Departamento de Recursos Humanos, onde recebeu seu crachá e foi apresentada à supervisora de enfermagem, Doutora Regina Matos, uma mulher de meia idade com olhar severo e postura impecável. "Senhorita Santos, você começa hoje no setor de cardiologia. É um dos departamentos mais importantes do hospital, dirigido pelo Dr. Eduardo Mendes. Ele é bastante meticuloso. Espero que esteja preparada." Luísa engoliu em seco. "Sim, senhora. Darei o meu melhor." "Ótimo, siga-me. Vou apresentá-la ao restante da equipe." Durante a manhã, Luísa conheceu os outros enfermeiros e técnicos, todos vestidos com uniformes impecavelmente brancos, diferente do azul claro que usava no hospital público. Também foi instruída sobre os protocolos específicos do São Lucas, muito mais rígidos e burocráticos do que estava acostumada. Por volta das 11 horas, enquanto organizava prontuários no posto de enfermagem, Luísa ouviu vozes se aproximando pelo corredor. Um grupo de médicos em jalecos brancos caminhava em sua direção, todos orbitando em torno de um senhor de cabelos grisalhos, postura ereta e olhar penetrante. "Aquele é o doutor Mendes", sussurrou Camila, uma técnica de enfermagem que havia sido gentil com Luísa durante toda a manhã. "Ele é uma lenda da cardiologia brasileira. Tem 80 anos, mas a mente mais afiada que muitos médicos jovens." Luísa observou o homem com curiosidade. Apesar da idade avançada, Eduardo Mendes tinha uma presença que comandava respeito. Seu jaleco estava impecavelmente passado e um estetoscópio de aparência cara pendia do pescoço. Quando o grupo se aproximou do posto, todos os enfermeiros se puseram em posição de sentido, como se um general passasse por ali. "Bom dia a todos", cumprimentou o Dr. Mendes com voz grave e educada. Seus olhos, de um azul profundo, percorreram a equipe até pousarem em Luísa. "Vejo que temos um rosto novo." Doutora Regina apressou-se a fazer as apresentações. "Dr. Mendes, esta é Luísa Santos, nossa nova enfermeira. Começou hoje.
O médico estendeu a mão para Luísa, que a apertou tentando controlar o nervosismo. Bem-vinda ao São Lucas, senhorita Santos. Espero que esteja preparada para o nível de excelência que exigimos aqui. Estou, senhor. É uma honra fazer parte da equipe, respondeu ela, sustentando seu olhar. Por um instante, algo pareceu passar pelos olhos do médico. Talvez surpresa pela firmeza da resposta, talvez curiosidade. Mas logo ele retomou sua expressão profissional. Excelente. Temos uma cirurgia de revascularização do miocárdio em 1 hora. Senhorita Santos, gostaria que observasse o procedimento. Poderia ajudar na preparação do paciente? Antes que Luísa pudesse responder, Dr. Mendes já havia se virado e continuava seu caminho pelo corredor, seguido por sua comitiva de médicos residentes. Ao seu lado, Dra. Regina parecia surpresa. Isso é incomum, comentou a supervisora. Dr. Mendes raramente solicita enfermeiros novatos para assistir suas cirurgias. Luísa sentiu o peso da responsabilidade, mas também uma faísca de orgulho. Vou me preparar imediatamente. Enquanto se dirigia à sala de preparação, não pôde deixar de pensar no breve encontro com o renomado cardiologista. Por alguma razão, sentia que aquele dia marcaria o início de uma importante mudança em sua vida. A primeira semana de Luísa no Hospital São Lucas passou como um turbilhão. Cada dia trazia novos desafios e aprendizados, e ela se esforçava ao máximo para absorver tudo e provar seu valor. Para sua surpresa, o Dr. Mendes havia solicitado sua presença em mais 3 procedimentos após aquela primeira cirurgia. Segundo os cochichos nos corredores, isso era algo extremamente raro. Na sexta-feira, após seu turno, Luísa aguardava o elevador quando uma voz familiar soou às suas costas. Senhorita Santos, um momento, por favor. Ela se virou e viu o doutor Mendes se aproximando, sem sua habitual comitiva de residentes. De perto, notou detalhes que não havia percebido antes. Pequenas rugas de expressão ao redor dos olhos que sugeriam uma vida de sorrisos, apesar da seriedade com que geralmente se apresentava. Dr. Mendes, boa tarde, respondeu ela, ajustando a alça da bolsa no ombro. Gostaria de parabenizá-la pelo seu desempenho esta semana. Observei sua dedicação e competência. É refrescante ver alguém com tanto comprometimento. Luísa sentiu as bochechas corarem levemente. Obrigada, doutor. Estou apenas fazendo o meu trabalho. De maneira exemplar, ele completou. Devo dizer que sua atitude com os pacientes também me chamou a atenção. Você tem uma qualidade rara na medicina atual. Sabe ouvir. O elevador chegou com um suave ding, mas nenhum dos dois fez menção de entrar. Aprendi com minha mãe, ela respondeu com um pequeno sorriso. Ela sempre diz que temos 2 orelhas e uma boca por um motivo. Para sua surpresa, o médico sorriu. Era a primeira vez que o via fazer isso, e a transformação em seu rosto era notável. Sua mãe é uma mulher sábia. Sabe, estou organizando um projeto de pesquisa sobre abordagens humanizadas em cardiologia geriátrica. Estou montando uma pequena equipe e gostaria que considerasse fazer parte dela. Luísa piscou surpresa. Eu? Ficaria honrada, doutor, mas devo admitir que tenho pouca experiência em pesquisa. O que busco não é experiência acadêmica, mas sensibilidade clínica, algo que claramente você possui. Ele olhou para o relógio no pulso. Tenho uma reunião agora, mas gostaria de discutir os detalhes com mais calma. Talvez um café? A sugestão pegou Luísa de surpresa. Um café com o diretor do departamento de cardiologia? Isso ultrapassava todas as suas expectativas para o primeiro mês, quanto mais para a primeira semana. Claro, seria ótimo, gaguejou. Excelente. Segunda-feira, 16 horas no Café Paulista, na esquina do hospital? Estarei lá, confirmou Luísa. Dr. Mendes assentiu e se dirigiu ao elevador que acabara de chegar. Antes de entrar, virou-se para ela. Até segunda, Luísa. Era a primeira vez que ele a chamava pelo primeiro nome. No domingo à noite, Luísa revirava seu armário limitado, tentando decidir o que vestir para o café com Dr. Mendes. Dona Cleide observava a filha com uma mistura de divertimento e preocupação. Minha filha, parece que você vai para uma entrevista na ONU, brincou. É só um café para falar de trabalho. Luísa suspirou, sentando-se na beirada da cama. Eu sei, mãe, mas é o Dr. Eduardo Mendes. Ele é praticamente uma lenda da medicina brasileira. Dizem que ele já operou presidentes, artistas famosos.
E agora quer tomar café com minha filha, completou Dona Cleide com orgulho evidente, porque reconheceu seu talento. Use aquele vestido azul simples, é elegante sem ser exagerado. Na segunda-feira, às 15h55, Luísa entrou no Café Paulista. O local era sofisticado, com mesas de madeira escura, poltronas de couro e uma iluminação aconchegante. Sentiu-se imediatamente deslocada, mas respirou fundo e pediu uma água ao garçom enquanto esperava. Às 16h em ponto, Dr. Mendes entrou no café. Vestia um terno cinza bem cortado que substituía o jaleco hospitalar, mas mantinha a mesma postura imponente. Ao vê-la, sorriu e caminhou em sua direção. Pontualidade é uma virtude que aprecio, comentou ele sentando-se à frente dela. Espero não tê-la feito esperar muito. Acabei de chegar, respondeu Luísa. O garçom se aproximou e Dr. Mendes pediu um expresso. Luísa optou por um cappuccino, lutando contra o impulso de verificar o preço no cardápio. Então, Luísa, começou ele após o garçom se afastar, conte-me um pouco sobre seu percurso até aqui. Regina me disse que você veio de um hospital público. Sim, trabalhei por 3 anos no Hospital Municipal do Campo Limpo no pronto-socorro. Imagino que tenha sido uma experiência intensa. Foi, confirmou ela. Aprendi muito lá, principalmente a trabalhar sob pressão e com recursos limitados. Mas sempre sonhei em me especializar em cardiologia. Dr. Mendes a observava com interesse genuíno, algo que a fez sentir-se menos nervosa. E por que cardiologia? Luísa não hesitou. Meu pai morreu de infarto quando eu tinha 15 anos. Foi repentino. Ele não tinha histórico de problemas cardíacos. Sempre pensei que talvez, se tivesse havido um diagnóstico precoce... Dr. Mendes assentiu, compreensivo. Entendo. Muitas vocações médicas nascem de experiências pessoais. O garçom voltou com os cafés e a conversa fluiu naturalmente para o projeto de pesquisa. Doutor Mendes explicou que buscava desenvolver protocolos de atendimento que levassem em conta não apenas a saúde física, mas também o bem-estar emocional de pacientes idosos com doenças cardíacas. A medicina moderna é excelente em tratar órgãos, mas frequentemente se esquece de que há uma pessoa inteira ali, disse ele com um brilho nos olhos que revelava sua paixão pelo tema. Enquanto o escutava, Luísa percebia que havia muito mais naquele homem do que sua reputação de médico brilhante e exigente sugeria. Havia uma humanidade, uma preocupação genuína com os pacientes que a tocava profundamente. Ao final do café, que se estendeu por quase 2 horas, Dr. Mendes fez uma proposta formal para que ela se juntasse à sua equipe de pesquisa, com uma pequena compensação adicional ao seu salário. Seria uma honra, Dr. Mendes, aceitou ela sem hesitar. Eduardo, corrigiu ele suavemente. Fora do hospital pode me chamar de Eduardo. Quando se despediram na calçada em frente ao café, Luísa percebeu que algo havia mudado, não apenas em sua carreira, que dava um passo inesperado, mas também em como via o renomado médico. Por trás do status e da fama, havia um homem dedicado, apaixonado pela medicina e surpreendentemente fácil de conversar. No ônibus de volta para casa, enquanto observava a cidade passar pela janela, sentiu uma estranha mistura de empolgação e apreensão. Estava prestes a entrar em um mundo completamente novo, cruzando fronteiras que jamais imaginara ultrapassar. E por alguma razão que ainda não compreendia totalmente, sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Os meses seguintes trouxeram uma rotina que Luísa jamais imaginara para si. 3 vezes por semana, após seu turno regular no hospital, ela se reunia com a pequena equipe de pesquisa liderada por Eduardo. O grupo era composto por apenas mais 2 médicos jovens, um estatístico e agora ela, a única enfermeira. As reuniões aconteciam ora no próprio hospital, ora no escritório particular de Eduardo, localizado em um edifício elegante na Avenida Paulista. Foi neste último local que Luísa começou a conhecer melhor o homem por trás do renomado médico. Aceita um chá? Perguntou Eduardo numa tarde de setembro, quando os outros membros da equipe já haviam se retirado. O escritório era aconchegante, com paredes revestidas de madeira escura e prateleiras repletas de livros médicos, mas também de literatura clássica. Sim, obrigada, respondeu Luísa, notando uma fotografia emoldurada sobre a escrivaninha. Uma mulher elegante de cabelos grisalhos sorria ao lado de Eduardo,
ambos em frente ao que parecia ser a Torre Eiffel. Eduardo seguiu seu olhar. Minha esposa, Helena, faleceu há 5 anos. Sinto muito, disse Luísa sinceramente. Foram 42 anos maravilhosos, comentou ele, entregando-lhe uma xícara de chá de jasmim. Ela era professora de literatura na USP. Foi ela quem me ensinou a valorizar a medicina humanizada, a ver além dos prontuários. Ele fez uma pausa, como se escolhesse as palavras. Sabe, você me lembra ela em alguns aspectos. Luísa sentiu o rosto esquentar, sem saber como responder. A forma como você observa os pacientes, como presta atenção aos detalhes que muitos consideram irrelevantes, continuou ele. Helena sempre dizia que os pequenos gestos revelam mais sobre uma pessoa do que longos discursos. Sua esposa parecia ser uma mulher muito sábia, comentou Luísa, tomando um gole do chá para disfarçar seu desconforto. E você, Luísa? Nunca fala muito sobre sua vida pessoal. Ela deu de ombros levemente. Não há muito o que contar. Moro com minha mãe no Jardim Ângela. Minha vida é basicamente trabalho e estudo. Namorado? Noivo? Perguntou ele com uma casualidade que não combinava com a formalidade habitual. Não, ela riu. Meu último relacionamento terminou há quase 2 anos. Ele era técnico de enfermagem no Campo Limpo, mas não aguentou minha rotina de trabalhar e estudar para a especialização ao mesmo tempo. Eduardo assentiu, compreensivo. Então, para surpresa de Luísa, convidou-a para jantar no sábado seguinte, para discutirmos os resultados preliminares da pesquisa, justificou ele, em um ambiente mais tranquilo que o hospital. O restaurante escolhido por Eduardo ficava em Pinheiros, um estabelecimento elegante especializado em culinária italiana. Luísa passou a tarde inteira se preparando com a ajuda ansiosa de sua mãe. Ainda acho que tem alguma coisa aí, comentou Dona Cleide enquanto ajudava a filha a se maquiar. Um médico de 80 anos convidando uma enfermeira de 28 para jantar fora do hospital. É puramente profissional, mãe, insistiu Luísa, embora não pudesse negar que também se fizera a mesma pergunta. Ele é praticamente uma lenda viva da medicina. Eu sou apenas uma enfermeira recém-formada. Além disso, idade à parte, somos de mundos completamente diferentes. Amor não tem idade nem classe social, minha filha, filosofou Dona Cleide. É pelos olhos dele que você descreve quando fala dele? Há algo mais aí. Mãe, Luísa repreendeu, mas não pôde evitar um sorriso nervoso. O jantar transcorreu em uma atmosfera surpreendentemente agradável. Eduardo era um excelente conversador, com histórias de seus anos como médico em diferentes partes do mundo. Falava 4 idiomas fluentemente e havia participado de missões médicas em países devastados por guerras e desastres naturais. Sempre achei que a medicina é uma vocação universal, comentou ele após contar sobre sua experiência no Haiti após o terremoto de 2010. As fronteiras são criações humanas que a dor e a compaixão não reconhecem. À medida que a noite avançava, a conversa se afastou cada vez mais da pesquisa e se aproximou de assuntos pessoais. Eduardo perguntou sobre a infância de Luísa na periferia, sobre seus sonhos e desafios. E, para sua própria surpresa, ela se viu compartilhando histórias que raramente contava, como vendia doces na escola para ajudar nas despesas de casa após a morte do pai, como estudava à luz de velas quando a energia era cortada por falta de pagamento, como chegava a andar quilômetros para economizar a passagem do ônibus. Você é uma mulher notável, Luísa, disse Eduardo, quando o garçom retirou os pratos da sobremesa. Seus olhos azuis brilhavam com uma intensidade que a fez desviar o olhar. Muitos teriam desistido diante de tantos obstáculos. Não sou de desistir facilmente, respondeu ela. Meu pai sempre dizia que Santos não abaixa a cabeça para ninguém. Eduardo sorriu. Um homem sábio, seu pai. Na saída do restaurante, Eduardo insistiu em chamar um táxi para levá-la até em casa, apesar de seus protestos de que poderia perfeitamente pegar o metrô e depois um ônibus. São quase 11 da noite, Luísa. Não é seguro. Cresci na periferia, doutor. Sei me cuidar. Eduardo, corrigiu ele, como sempre fazia quando estavam fora do hospital. E não duvido que saiba, mas me permitiria a tranquilidade de saber que chegou bem em casa. Quando o táxi chegou, Eduardo abriu a porta para ela, um gesto de cavalheirismo que parecia vir naturalmente para ele. Antes que Luísa entrasse, ele segurou suavemente sua mão. Gostaria de repetir este jantar,
Não para falar de pesquisa ou do hospital, apenas para desfrutar de sua companhia. O convite ficou suspenso entre eles, carregado de implicações que Luísa não estava certa de estar pronta para enfrentar. Mas, ao olhar para Eduardo, com sua postura elegante e seus olhos que transmitiam uma solidão que ela reconhecia bem, não conseguiu dizer não. Gostaria disso, respondeu surpreendendo a si mesma. Durante o trajeto para casa, Luísa observava as luzes da cidade passarem pela janela do táxi, refletindo sobre o rumo inesperado que sua vida estava tomando. Uma parte dela sentia-se atraída por Eduardo, por sua inteligência, sua gentileza, sua visão de mundo. Outra parte se perguntava se não estaria apenas deslumbrada pelo status e pela atenção de um homem tão importante. E havia, claro, a diferença de idade. 52 anos os separavam, mais do que a idade de seus próprios pais. O que diria sua mãe? Seus amigos? Os colegas no hospital? E mais importante, o que significava esse sentimento que começava a crescer dentro dela? Quando o táxi parou em frente ao modesto prédio onde morava, Luísa estava mais confusa do que nunca. Mas uma coisa sabia com certeza. Sua vida havia mudado irrevogavelmente naquela noite e não havia como voltar atrás. A notícia de que a jovem enfermeira Luísa Santos estava saindo com o doutor Eduardo Mendes espalhou-se pelo Hospital São Lucas com a velocidade de um diagnóstico de emergência. Os cochichos nos corredores, os olhares de soslaio e as conversas interrompidas abruptamente quando ela se aproximava, tornaram-se parte de sua rotina diária. Dizem que ela está de olho na herança dele. Ouviu uma técnica de radiologia comentar no refeitório, sem perceber que Luísa estava na fila logo atrás. Afinal, o que uma menina da periferia poderia querer com um velho de 80 anos, se não for dinheiro? Luísa apertou a bandeja com tanta força que seus dedos ficaram brancos, mas manteve-se calada. Não daria a ninguém o prazer de vê-la perder a compostura. Em casa, a situação não era muito melhor. Dona Cleide, inicialmente entusiasmada com a ideia de que a filha pudesse ter encontrado alguém especial, agora demonstrava preocupação. Não é natural, Luísa, disse ela enquanto dobrava roupas recém-lavadas na pequena sala do apartamento. Não estou dizendo que você está interessada no dinheiro dele. Conheço o seu caráter. Mas o que as pessoas vão pensar? O que vão dizer? Desde quando nos importamos com o que os outros dizem, mãe? Rebateu Luísa, ajudando-o a organizar as roupas. A senhora não me ensinou a viver para agradar os outros. Dona Cleide suspirou, seus olhos refletindo uma mistura de preocupação e carinho. É diferente, filha. Uma coisa é ignorar fofocas de vizinhos, outra é enfrentar o julgamento da sociedade inteira. Além disso, ela hesitou procurando as palavras certas. Ele tem idade para ser seu avô. Que futuro vocês podem ter juntos? A pergunta ecoou na mente de Luísa durante dias. Que futuro, de fato? Nos 3 meses desde aquele primeiro jantar, ela e Eduardo haviam se encontrado regularmente fora do hospital. Jantares em restaurantes discretos, concertos na Sala São Paulo, caminhadas no Parque Ibirapuera aos domingos. Conversavam sobre tudo: literatura, política, música, sonhos. Ele a surpreendia com seu conhecimento sobre rap brasileiro. Ela o impressionava com sua compreensão intuitiva de poesia clássica. Nunca havia beijos, apenas olhares, toques discretos de mãos, um abraço ocasional na despedida. Nada que pudesse ser interpretado inequivocamente como romântico. E, no entanto, Luísa sabia que algo profundo estava se desenvolvendo entre eles, algo que transcendia as convenções normais de relacionamentos. Numa tarde de sábado, enquanto caminhavam pelo Parque Trianon, Eduardo finalmente abordou o elefante na sala. Percebo como os outros nos olham, comentou ele, enquanto se sentavam em um banco sob uma árvore centenária. Deve ser difícil para você. Luísa deu de ombros, fingindo indiferença. Estou acostumada a ser julgada. Quando consegui a bolsa para a faculdade, disseram que era por causa de cotas, não por mérito. Quando entrei no São Lucas, insinuaram que alguém tinha puxado meu currículo. Sempre haverá quem duvide de mim. Eduardo a observou longamente, seus olhos azuis penetrantes como sempre. A diferença é que agora você está sendo julgada por minha causa, e isso eu não posso aceitar. O que quer dizer? Perguntou ela, sentindo uma súbita apreensão. Talvez seja melhor reduzirmos nossos encontros fora do hospital.
Pelo menos por enquanto. Luísa sentiu como se algo frio escorresse por sua espinha. Está terminando nossa amizade? Não. Ele se apressou em dizer, cobrindo a mão dela com a sua. Estou tentando protegê-la. Minha reputação já está consolidada, Luísa. A sua ainda está sendo construída. Não quero que seja manchada por rumores infundados. Não preciso de proteção, respondeu ela, mais bruscamente do que pretendia. Preciso que confie em mim para lidar com isso. Eduardo sorriu, um sorriso triste, que não alcançou seus olhos. Sempre admirei sua força. É uma das muitas qualidades que me atraem em você. Foi a primeira vez que ele admitiu abertamente a atração entre eles. O ar entre os dois pareceu ficar mais denso, carregado de possibilidades não ditas. Eduardo, começou Luísa, mas ele levantou uma mão, interrompendo-a. Antes que diga qualquer coisa, há algo que preciso lhe contar. Ele respirou fundo, como quem se prepara para mergulhar em águas profundas. Fui diagnosticado com um tumor cerebral inoperável. Os médicos me deram entre 6 meses e 1 ano de vida. O mundo ao redor de Luísa pareceu congelar. O barulho das crianças brincando, dos pássaros cantando, tudo desapareceu em um túnel distante. Sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Não. Foi tudo o que conseguiu dizer. Sua voz não mais que um sussurro. Recebi o diagnóstico 2 semanas antes de você começar no São Lucas, continuou ele, sua voz surpreendentemente calma. Inicialmente, pensei em me afastar completamente do hospital, passar meus últimos meses viajando, talvez. Mas então você apareceu, com sua competência e sua humanidade, e algo em mim mudou. Lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de Luísa agora, e ela nem se importava em escondê-las. Por que não me contou antes? Porque não queria sua compaixão. Queria que me conhecesse como homem, não como paciente terminal. Ele fez uma pausa, enxugando gentilmente uma lágrima de seu rosto, e porque egoístamente temia que você se afastasse se soubesse. Num impulso, Luísa se inclinou e o abraçou, sentindo seu corpo magro e ainda forte contra o seu. Eu nunca me afastaria, sussurrou. Quando se separaram, Eduardo segurou o rosto dela entre suas mãos. Luísa Santos, nos últimos meses você trouxe luz para o que eu pensava ser o fim sombrio da minha vida. Sei que é loucura, sei que sou velho o suficiente para ser seu avô, sei que o mundo inteiro nos julgará, mas preciso lhe perguntar algo. O coração de Luísa batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Faria a loucura de se casar comigo, de passar comigo o tempo que me resta? A pergunta pairou entre eles, suspensa no ar, como uma folha prestes a cair. Luísa sabia que sua resposta mudaria tudo. Sua carreira, sua reputação, sua relação com a mãe, com os colegas, com o mundo. Sabia que seria chamada de oportunista, de interesseira, de ingênua. Mas ao olhar para Eduardo, para os olhos azuis que haviam visto tanto da vida e que agora a olhavam com uma mistura de esperança e resignação, soube também que nada disso importava. Sim, respondeu, sua voz mais firme do que esperava. Sim, casarei com você. E naquele momento, sob a sombra das árvores do Parque Trianon, enquanto o sol começava a se pôr sobre São Paulo, Luísa Santos fez sua escolha, sem saber que consequências inesperadas a aguardavam. O casamento aconteceu 3 semanas depois. Uma cerimônia simples no cartório civil, sem grandes celebrações, apenas a presença de Dona Cleide, visivelmente desconfortável, e do Dr. Ricardo Almeida, amigo de longa data de Eduardo e um dos poucos que não o julgou por sua decisão. Tem certeza disso, minha filha? Perguntou Dona Cleide pela enésima vez, enquanto ajudava Luísa a se arrumar no pequeno quarto. A jovem havia optado por um vestido branco simples na altura dos joelhos, que comprara em uma loja de departamento do centro da cidade. Tenho, mãe, respondeu Luísa, prendendo o cabelo em um coque baixo. Gosto dele. Muito. Gostar é diferente de amar, Luísa. E mesmo o amor às vezes não é suficiente para sustentar um casamento. Dona Cleide sentou-se na beirada da cama, suas mãos enrugadas pelo trabalho de uma vida entrelaçadas no colo. Especialmente um casamento tão incomum. Luísa se virou para a mãe, tomando suas mãos entre as suas. A senhora não entende? Ele está morrendo, mãe. Se eu puder trazer um pouco de felicidade para seus últimos meses, como poderia negar isso a ele? A nós dois?
Dona Cleide suspirou, resignada. É sua vida, filha. Só quero que seja feliz. Eu serei, garantiu Luísa. Embora uma pequena voz em sua mente se perguntasse se estava tentando convencer a mãe ou a si mesma. No cartório, Eduardo a esperava com um terno azul marinho impecável e um sorriso nervoso que o fazia parecer décadas mais jovem. Seus olhos brilharam ao vê-la entrar, e Luísa sentiu uma onda de certeza invadi-la. Estava fazendo a coisa certa. A cerimônia foi breve e formal. Quando o oficial perguntou se alguém tinha algo contra aquela união, houve um momento tenso de silêncio. Luísa viu sua mãe abrir a boca, como se fosse dizer algo, mas depois fechá-la, resignada. Eduardo apertou sua mão gentilmente, um gesto de apoio silencioso que dizia mais que 1000 palavras. Eu vos declaro marido e mulher, anunciou o oficial. E assim, sem grandes pompas, Luísa Santos tornou-se Luísa Santos Mendes. No pequeno almoço que seguiu, em um café próximo ao cartório, doutor Ricardo ergueu uma taça em um brinde. A coragem de vocês dois, disse ele, por ignorarem o que o mundo pensa e seguirem o que seus corações dizem. Eduardo sorriu, agradecido, enquanto Dona Cleide apenas assentia educadamente, seu desconforto ainda evidente. Naquela mesma tarde, Luísa mudou-se para o apartamento de Eduardo, um amplo duplex no Jardim Europa, um dos bairros mais exclusivos de São Paulo. A diferença entre seu pequeno apartamento no Jardim Ângela e aquele espaço luxuoso não poderia ser mais gritante. Pisos de mármore, obras de arte originais nas paredes, mobília que parecia saída de revistas de decoração. Bem-vinda ao seu novo lar, disse Eduardo, conduzindo-a pela sala de estar. Sinta-se à vontade para mudar qualquer coisa que quiser. Helena decorou a maior parte, mas isso foi há muitos anos. Luísa percorreu o ambiente com os olhos, sentindo-se uma intrusa em um museu. É lindo, foi tudo o que conseguiu dizer. Nos dias que se seguiram, ela tentou se adaptar à nova realidade. Eduardo insistiu que ela continuasse trabalhando no hospital, embora muitos esperassem que ela pedisse demissão agora que era rica por casamento, como ouvir alguém comentar no vestiário. A hostilidade dos colegas intensificou-se. Alguns a ignoravam completamente, outros faziam comentários maldosos apenas alto o suficiente para que ela ouvisse. Até mesmo doutora. Regina, a supervisora que antes a elogiava, agora a tratava com fria formalidade. Não se deixe abalar, aconselhou Eduardo uma noite enquanto jantavam na espaçosa cozinha do apartamento. Eles invejam sua coragem, sua autenticidade, e em breve irão perceber seu valor profissional independentemente de ser minha esposa. Espero que tenha razão, respondeu Luísa brincando com a comida em seu prato. O apetite havia diminuído consideravelmente nas últimas semanas. Tenho uma surpresa para você, anunciou Eduardo mudando de assunto. Ele alcançou um envelope na mesa lateral e o entregou a ela. Abra. Luísa obedeceu, revelando 2 passagens de avião para Paris, com partida para daqui a 2 dias. Paris? Perguntou surpresa. Lua de mel, explicou ele, seus olhos brilhando com entusiasmo juvenil. Sempre quis mostrar Paris a você. Foi onde passei os melhores anos da minha residência médica no início dos anos 70. A cidade mais bonita do mundo. Mas, e o hospital, a pesquisa? Já providenciei tudo. Temos 2 semanas livres. Ele fez uma pausa, seu rosto assumindo uma expressão mais séria. Meus últimos exames não foram muito animadores, Luísa. O tumor está crescendo mais rápido do que o previsto. Os médicos agora falam em 3, talvez 4 meses. As palavras pairaram entre eles, pesadas como chumbo. Luísa sentiu lágrimas se formando, mas respirou fundo, determinada a não chorar. Eduardo precisava de sua força agora, não de seu lamento. Então, continuou ela, forçando um sorriso, precisamos aproveitar cada momento. Eduardo assentiu, visivelmente emocionado com sua reação. Exatamente. E quero começar mostrando a você os lugares que marcaram minha vida. Quero compartilhar essas memórias com você, para que quando ele hesitou, quando eu não estiver mais aqui, você tenha esses momentos para lembrar. Pela primeira vez desde que se conheceram, Luísa viu lágrimas nos olhos de Eduardo. Sem pensar, levantou-se e o abraçou, sentindo seu corpo tremer levemente contra o dela.
Serão as melhores 2 semanas da minha vida, prometeu. Paris foi tudo o que Eduardo havia prometido e mais. A cidade parecia saída de um sonho, com suas ruas de paralelepípedos, cafés charmosos e a onipresente Torre Eiffel. Eduardo conhecia cada canto, cada museu, cada restaurante escondido em ruelas estreitas, onde os turistas raramente iam. Ficaram hospedados em um hotel boutique no Marais, um dos bairros mais antigos e característicos da cidade. De lá, exploravam Paris a pé ou de metrô. Eduardo sempre paciente para explicar a história por trás de cada monumento, cada praça, cada ponte sobre o Sena. No 4º dia, enquanto caminhavam pelo Jardim de Luxemburgo, Eduardo sentiu uma forte tontura. Precisou se apoiar em Luísa, que o conduziu a um banco próximo. Seu rosto havia perdido a cor, e por um momento assustador, seus olhos pareceram desfocados. "Estou bem", garantiu ele quando recuperou o fôlego. Apenas um pouco cansado. Mas Luísa, com seus anos de experiência como enfermeira, reconheceu os sinais. O tumor estava pressionando alguma área vital do cérebro, causando esses episódios que certamente se tornariam mais frequentes. "Vamos voltar para o hotel." "Você precisa descansar", insistiu ela, seu modo profissional sobrepondo-se ao de esposa preocupada. "Não", Eduardo foi firme. "Não vou deixar que esta doença roube nosso tempo juntos. Apenas vamos mais devagar." Relutantemente, Luísa concordou. Tornaram-se mais cuidadosos em seus passeios, parando com frequência para descansar, evitando multidões e lugares que exigissem muito esforço físico. Mesmo assim, conseguiram visitar o Louvre, Montmartre, a Catedral de Notre-Dame, ainda em reconstrução após o incêndio, e dezenas de outros locais que Eduardo fazia questão de mostrar a ela. Na última noite em Paris, após um jantar tranquilo em um restaurante à beira do Sena, Eduardo a levou para um passeio de barco pelo rio. O céu estava excepcionalmente estrelado e as luzes da cidade refletiam-se nas águas escuras, criando um cenário de tirar o fôlego. "Obrigado", disse ele segurando a mão dela enquanto observavam a Torre Eiffel iluminada se aproximar. "Pelo quê?" "Por me dar algo que pensei que jamais teria novamente: esperança. Mesmo sabendo que meu tempo é limitado, você fez estes últimos meses valerem mais que muitos anos da minha vida." Luísa sentiu um nó na garganta. "Eu que agradeço, Eduardo. Você me mostrou um mundo que eu nem sabia que existia. Não apenas Paris, mas tudo. Uma forma diferente de ver a vida, de valorizar os momentos." Ele a encarou longamente, seus olhos azuis refletindo as luzes da cidade. Então, pela primeira vez, inclinou-se e a beijou suavemente nos lábios. Um beijo breve, quase casto, mas carregado de emoção. "Te amo, Luísa Santos Mendes", sussurrou ele, "e não me arrependo nem por um segundo de ter feito essa loucura de me casar com você." Luísa sorriu através das lágrimas que agora corriam livremente por seu rosto. "Também te amo, Eduardo Mendes, e juro que farei tudo ao meu alcance para tornar seus últimos meses os mais felizes possíveis." Naquela noite, sob o céu estrelado de Paris, selaram uma promessa silenciosa de amor e companheirismo que transcendia a iminência da morte. O retorno a São Paulo trouxe uma nova rotina. Eduardo, seguindo a recomendação de seus médicos, afastou-se definitivamente do hospital, delegando a direção do departamento de cardiologia ao Dr. Ricardo. Luísa, por insistência do marido, continuou trabalhando, embora com uma carga horária reduzida para poder passar mais tempo com ele. O apartamento no Jardim Europa tornou-se um refúgio para ambos. Nas tardes em que Luísa não trabalhava, ouviam música clássica na ampla sala de estar, liam juntos na biblioteca ou simplesmente conversavam, compartilhando histórias e reflexões sobre a vida. Os episódios de tontura e confusão de Eduardo tornaram-se mais frequentes, assim como as dores de cabeça que às vezes o deixavam prostrado por horas. Luísa adaptou-se rapidamente ao papel de cuidadora, administrando medicações, monitorando sintomas, garantindo que ele se alimentasse adequadamente e descansasse o suficiente. "Você é uma enfermeira e tanto", brincou ele certa manhã, após uma noite particularmente difícil em que a dor o mantivera acordado até o amanhecer. "Acho que deveria te dar um aumento." Luísa sorriu ajustando o travesseiro sob sua cabeça. "Considerando que metade do que você tem agora
É tecnicamente meu. Seria como tirar dinheiro de um bolso para colocar no outro. Eduardo riu, embora o esforço parecesse custar-lhe energia. Falando nisso, disse ele, sua expressão tornando-se mais séria, precisamos conversar sobre questões práticas. Questões práticas? Meu testamento, procurações, questões financeiras. Ele fez um gesto vago com a mão. Ricardo está cuidando da parte legal, mas quero que você entenda tudo antes. Ele não completou a frase. Não era necessário. Podemos falar sobre isso depois, sugeriu Luísa desconfortável, quando você estiver se sentindo melhor. Não haverá um melhor, Luísa, respondeu ele com uma franqueza que a fez desviar o olhar. E preciso garantir que você estará amparada quando eu partir. Relutantemente, ela concordou. Nos dias que se seguiram, Eduardo apresentou-a a seu advogado, seu contador e seu gestor financeiro. Luísa descobriu que a fortuna do marido era consideravelmente maior do que imaginava. Além do apartamento e de uma casa de campo em Campos do Jordão, havia investimentos substanciais, participações em empresas farmacêuticas e uma fundação que financiava pesquisas médicas em países em desenvolvimento. Tudo isso será seu, explicou Eduardo, enquanto revisavam documentos no escritório dele. Com algumas exceções. Deixei uma parte para Ricardo continuar a fundação e outra para minha sobrinha em Portugal, filha de meu irmão falecido. O restante, aproximadamente 70%, será seu. Luísa sentiu o peso da responsabilidade como algo físico sobre seus ombros. Eduardo, eu não sei nada sobre administrar fortunas ou fundações. Eu cresci contando moedas para pagar o aluguel. Por isso estou lhe apresentando as pessoas certas, respondeu ele segurando sua mão. Você é inteligente e aprende rápido. Além disso, confio em seu julgamento, em sua integridade. Sei que fará bom uso de tudo isso. Na 10ª noite após o retorno de Paris, Eduardo teve uma convulsão. Luísa, que dormia ao seu lado, acordou com os movimentos bruscos e imediatamente entrou em modo de enfermeira, virando-o de lado para evitar que se engasgasse e administrando o medicamento de emergência que o neurologista havia prescrito exatamente para essa situação. Quando a crise passou, Eduardo estava exausto, mas consciente. "Hospital", murmurou ele. "Já chamei a ambulância", respondeu Luísa, que havia acionado o serviço de emergência enquanto cuidava dele. Seu coração batia acelerado, mas suas mãos permaneciam firmes. Anos de trabalho em pronto-socorro lhe haviam ensinado a manter a calma em situações críticas. No Hospital São Lucas, Dr. Ricardo assumiu pessoalmente o caso. Exames de imagem confirmaram o que já temiam. O tumor havia crescido significativamente e começava a causar pressão em áreas vitais do cérebro. "Quanto tempo?", perguntou Luísa quando ela e Ricardo conversavam no corredor, fora do quarto onde Eduardo repousava sedado. O médico hesitou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. "Semanas, talvez dias. Depende de quão rápido a condição progride." Luísa assentiu, absorvendo a informação com uma calma exterior que mascarava a tempestade em seu interior. "Ele vai para casa. Não quero que passe seus últimos dias em um hospital." Ricardo concordou. "Providenciarei tudo. Enfermagem domiciliar 24 horas, equipamentos, medicações. Eu cuidarei dele", interrompeu Luísa. "Sou enfermeira, lembra? Mas agradeço a ajuda com os equipamentos." Na manhã seguinte, Eduardo foi transferido para casa. Um quarto foi adaptado com uma cama hospitalar e os equipamentos necessários para monitoramento e cuidados paliativos. Luísa organizou tudo com eficiência profissional, determinada a proporcionar ao marido o máximo de conforto possível em seus últimos dias. Dona Cleide veio visitá-los, trazendo uma sopa caseira que sabia que Eduardo apreciava. A relação entre sogra e genro havia melhorado consideravelmente desde o casamento, especialmente após a viagem a Paris, quando Eduardo insistira em enviar Dona Cleide para um spa luxuoso enquanto eles estavam fora. "Como ele está?", perguntou ela à filha, enquanto esquentavam a sopa na cozinha. "Lúcido na maior parte do tempo", respondeu Luísa, sua voz traindo o cansaço. Ela mal havia dormido nos últimos dias, mas os momentos de confusão estão ficando mais frequentes. E a dor... Sua voz falhou, e Dona Cleide a abraçou, permitindo que a filha finalmente liberasse algumas das lágrimas que vinha reprimindo na frente do marido. "Você o ama de verdade", comentou Dona Cleide.
não como uma pergunta, mas como uma constatação. Luísa assentiu contra o ombro da mãe. Mais do que imaginei ser possível em tão pouco tempo. No 10º dia após a convulsão, Eduardo pediu para falar com Ricardo a sós. Luísa respeitou o pedido, embora relutante em deixar o lado do marido. Quando retornou ao quarto 1 hora depois, encontrou Eduardo mais sereno do que o havia visto em dias. Sente-se, meu amor, pediu ele, indicando a beirada da cama. Precisamos conversar. Luísa obedeceu, tomando a mão dele entre as suas. Estava mais fria que o normal, notou ela clinicamente. Ricardo vai lhe dizer algo importante amanhã, começou Eduardo, sua voz fraca, mas clara. Quando ele o fizer, quero que se lembre de uma coisa. Tudo o que fiz, cada decisão que tomei nos últimos meses, foi motivada por amor. Por você. Pela vida que inesperadamente me deu quando eu pensava que tudo estava acabado. Luísa franziu o senho, confusa. Do que está falando, Eduardo? Ele apenas sorriu, um sorriso enigmático que não chegou aos olhos agora constantemente embaçados pela dor e pela medicação. Logo entenderá. Apenas prometa que vai lembrar disso. Eu te amo, Luísa Santos Mendes. Te amei desde o primeiro momento em que vi você no posto de enfermagem, tão confiante apesar de claramente nervosa. E tudo o que fiz foi por amor. Luísa prometeu, embora não compreendesse o que ele queria dizer. Naquela noite, Eduardo teve outra convulsão, mais forte que a anterior. Quando finalmente se acalmou, caiu em um sono profundo, do qual Luísa temia que não fosse mais despertar. Na manhã seguinte, conforme prometido, Ricardo apareceu. Encontrou Luísa na sala, exausta após uma noite em vigília constante. Como ele está? Perguntou o médico. Estável por enquanto. A enfermeira está com ele agora. Luísa havia finalmente concordado em aceitar ajuda, percebendo que não poderia continuar sozinha por muito mais tempo. Ricardo sentou-se à sua frente, seu rosto uma máscara de profissional que Luísa havia aprendido a reconhecer em anos de hospital. Era a expressão que os médicos usavam quando tinham notícias difíceis a dar. Eduardo me pediu para lhe contar algo, começou ele. Algo que apenas ele e eu sabíamos até agora. Luísa sentiu um frio na boca do estômago. O quê? Ricardo respirou fundo. Não há tumor, Luísa. Eduardo não está morrendo. As palavras pairaram entre eles, incompreensíveis a princípio. Luísa piscou, certa de que havia ouvido errado. Como assim não há tumor? Eu vi os exames, os sintomas, as convulsões. Os exames foram manipulados, explicou Ricardo, seu desconforto visível. Os sintomas simulados, as convulsões... Ele hesitou. Eduardo tem um talento para teatro que poucos conhecem, e algumas drogas em doses baixas podem criar efeitos muito convincentes. Luísa sentiu o mundo girar. Levantou-se abruptamente, cambaleando até a janela, precisando de ar. Por quê? Perguntou quando finalmente encontrou sua voz. Por que ele faria isso? Para testar quem realmente se importava com ele além de sua fortuna, respondeu Ricardo, citando as exatas palavras que Eduardo havia usado. Para encontrar alguém que o amasse por quem ele é, não pelo que tem. A realização do que aquilo significava atingiu Luísa como um golpe físico. Todo o sofrimento, toda a angústia dos últimos meses, as lágrimas, o medo constante de perder a pessoa que amava, tudo baseado em uma mentira. Onde ele está? Perguntou ela, sua voz perigosamente calma. No quarto, esperando por você. As convulsões desta vez foram efeito de sedativos leves. Ele deve acordar logo, completamente recuperado. Luísa caminhou até a porta da sala, então parou e se virou para Ricardo. Você compactuou com isso. Todo esse tempo. O médico teve a decência de parecer envergonhado. Não me orgulho disso, mas Eduardo é meu amigo há mais de 40 anos. E acredite ou não, ele realmente te ama. Mais do que já vi ele amar qualquer pessoa desde Helena. Luísa não respondeu. Com passos firmes, dirigiu-se ao quarto onde, há apenas 10 dias, haviam montado todo um aparato hospitalar para cuidar de um homem que não estava realmente doente. Ao entrar, encontrou Eduardo acordado, sentado na cama, aparentando uma saúde que contrastava drasticamente com sua condição dos últimos dias. Quando seus olhares se cruzaram, Luísa viu neles ansiedade, esperança e, sim, amor, mas também algo mais, medo. Pela primeira vez desde que o conhecera,
Eduardo Mendes parecia genuinamente amedrontado. Luísa, começou ele, sua voz agora forte e clara, sem traço da fraqueza dos dias anteriores. Imagino que Ricardo tenha lhe contado... Sim, interrompeu ela, sua própria voz irreconhecível até para si mesma. Ele me contou tudo. Um silêncio pesado instalou-se entre eles, carregado de todas as palavras não ditas, todas as emoções conflitantes que ameaçavam sufocá-la. Por que, Eduardo? Perguntou finalmente. Ele levantou-se da cama, dando 2 passos hesitantes em sua direção. Porque precisava saber. Precisava ter certeza de que você estava comigo pelo homem, não pelo dinheiro, não pela posição social. E mentir para mim, me fazer acreditar que estava perdendo a pessoa que amo, me obrigar a planejar minha vida como viúva aos 28 anos. Essa foi sua ideia de um teste? Eu sei que parece cruel, admitiu ele. Mas entenda, na minha posição, depois de uma vida inteira sendo procurado pelo que tenho e não pelo que sou, Luísa ergueu a mão, silenciando-o. Não tente racionalizar isso. O que você fez? Ela respirou fundo, lutando contra as lágrimas que ameaçavam brotar. O que você fez foi monstruoso, Eduardo. Ele baixou a cabeça, aceitando a condenação. Eu sei, e não espero seu perdão, mas preciso que saiba que cada momento que passamos juntos, cada conversa, cada risada, cada lágrima, tudo isso foi real. Meu amor por você é real. Luísa olhou para o homem à sua frente, o homem que havia conhecido tão intensamente nos últimos meses, o homem que havia amado com todo o seu coração e que agora revelava-se um estranho capaz de uma crueldade calculada que ela jamais teria imaginado. Preciso de tempo, disse ela finalmente. Tempo para processar tudo isso, para decidir o que fazer. Qualquer coisa que decidir, eu aceitarei, prometeu ele. O apartamento, o dinheiro, tudo é seu da mesma forma. O testamento é real, Luísa, você é minha esposa, independente do que aconteça a partir de agora. Luísa caminhou até a porta, então parou e se virou uma última vez. Sabe o que é irônico, Eduardo? Eu realmente te amava. Não pelo seu dinheiro, não pela sua posição, por você, pelo homem que pensei que você fosse. E com essas palavras, saiu do quarto, deixando para trás um Eduardo Mendes que, pela primeira vez em décadas, sentia o verdadeiro peso da solidão. Era fim de tarde, quando Luísa atravessou a porta do modesto apartamento no Jardim Ângela, carregando apenas uma pequena mala com os pertences essenciais que havia levado às pressas do luxuoso duplex no Jardim Europa. Dona Cleide, que preparava o jantar, deixou cair a colher de pau ao ver a filha parada na soleira, os olhos vermelhos e a expressão devastada. Minha filha, o que aconteceu? Eduardo, está perfeitamente bem, interrompeu Luísa, sua voz carregada de amargura. Nunca esteve doente. Foi tudo uma mentira, mãe. Um teste para ver se eu o amava de verdade ou estava interessada apenas em seu dinheiro. Dona Cleide levou as mãos à boca, chocada. Nos minutos seguintes, Luísa relatou toda a cruel farsa arquitetada por Eduardo com a ajuda de Ricardo. Quando terminou, sentou-se pesadamente à mesa da cozinha, exausta física e emocionalmente. Que homem faz uma coisa dessas? Perguntou Dona Cleide, indignada, enquanto servia um copo de água para a filha. Brincar assim com os sentimentos de alguém. Isso não se faz nem com um cachorro de rua, quanto mais com a própria esposa. Luísa apenas assentiu, bebendo a água em pequenos goles. Sentia-se estranhamente vazia, como se todas as lágrimas que derramara nas últimas semanas, acreditando que seu marido estava morrendo, tivessem levado consigo sua capacidade de sentir qualquer coisa com intensidade. Você vai voltar para lá? Perguntou Dona Cleide após um longo silêncio. Luísa olhou pela janela da cozinha, observando o céu que começava a escurecer sobre a periferia de São Paulo. A mesma cidade, 2 mundos completamente diferentes. O luxo e o refinamento do Jardim Europa pareciam agora pertencer a outra vida, a outra pessoa. Não sei, respondeu honestamente. Preciso pensar. Preciso entender o que sinto, se consigo superar essa traição. Você o ama? Não era uma pergunta. Amava o homem que pensei que ele fosse, corrigiu Luísa. Esse homem que mentiu para mim, que me fez sofrer apenas para testar meus sentimentos. Esse homem eu não conheço.
Os dias se arrastaram, transformando-se em semanas. Eduardo tentou contactá-la inúmeras vezes. Ligações, mensagens, e-mails, todos sem resposta. Ele até mesmo apareceu no Hospital São Lucas, onde Luísa havia retomado sua rotina normal, mas ela pediu à segurança que não o deixasse subir ao seu andar. Pela terceira vez naquele mês, Luísa encontrou um buquê de lírios brancos, suas flores favoritas, em sua mesa no posto de enfermagem quando chegou para seu turno. Mais flores do doutor. Mendes, comentou Camila, a técnica de enfermagem que havia se tornado uma das poucas pessoas a apoiá-la genuinamente em toda aquela situação. Esse homem não desiste. Luísa pegou o cartão que acompanhava o buquê. Como todos os anteriores, continha apenas uma palavra: perdão. O que você vai fazer com elas desta vez? Perguntou Camila. Luísa hesitou. Então, em vez de jogá-las no lixo como havia feito com os buquês anteriores, pegou-as e caminhou até a ala pediátrica. Lá distribuiu as flores entre as crianças internadas, que as receberam com sorrisos radiantes. Sempre transformando algo ruim em algo bom, comentou doutora Regina, que havia presenciado a cena. A relação entre as duas havia melhorado consideravelmente desde que a verdade sobre o falso diagnóstico de Eduardo veio à tona. A supervisora, que inicialmente julgara Luísa como interesseira, agora a respeitava profundamente pela dignidade com que enfrentava toda a situação. Quase um mês, Luísa, continuou Regina quando se viram sozinhas no corredor. Não acha que já é hora de ao menos ouvir o que ele tem a dizer? Luísa suspirou. O que mais ele poderia dizer além do que já disse? Que sente muito? Que foi um erro? Isso não desfaz o que ele fez, o sofrimento que causou. Não, concordou Regina. Mas talvez existam mais camadas nessa história que você ainda não conhece. Eduardo Mendes é um homem complicado, com uma vida de experiências que moldaram quem ele é. Não estou defendendo o que ele fez, foi imperdoável, mas talvez entender o porquê possa ajudar você a seguir em frente, seja para retomar o casamento ou para encerrá-lo definitivamente. As palavras de Regina ecoaram na mente de Luísa durante todo o resto do dia. No fim de seu turno, tomou uma decisão. Pegou o celular e, pela primeira vez em quase um mês, respondeu a uma das inúmeras mensagens de Eduardo. Podemos conversar. Amanhã, às 18 horas, no Café Paulista. A resposta foi quase imediata. Estarei lá, obrigado. No dia seguinte, pontualmente às 18 horas, Luísa entrou no café onde tudo havia começado. Eduardo já a esperava, sentado à mesma mesa onde haviam tido sua primeira conversa fora do hospital. Parecia envelhecido, notou ela. Não de maneira física. Ele continuava elegante e bem cuidado como sempre, mas havia algo em seus olhos, uma tristeza, um cansaço que não estava lá antes. Obrigado por vir, disse ele quando ela se sentou à sua frente. Luísa apenas assentiu, pedindo um café ao garçom que se aproximou. Eduardo já tinha uma xícara de expresso à sua frente, intocada. Como você está? Perguntou ele após um momento de silêncio desconfortável. Bem, respondeu ela secamente. Na medida do possível. Eduardo assentiu, aceitando a frieza. Estou feliz que tenha concordado em me ver. Tenho tentado falar com você. Eu sei, interrompeu ela. Recebi as flores, as mensagens, ouvi os recados que deixou com minha mãe. E ainda assim veio. Sim, admitiu ela. Porque, apesar de tudo, preciso entender. Preciso saber por que você fez isso. Eduardo respirou fundo, seus olhos azuis fixos nela. A resposta simples seria dizer que tive medo. Medo de que, como tantas outras pessoas na minha vida, você estivesse interessada apenas no que eu tenho, não em quem eu sou. Isso não justifica... Não estou tentando justificar, interrompeu ele gentilmente. Estou tentando explicar. Desde que Helena morreu, tornei-me um alvo. Mulheres que mal conhecia, de repente, estavam interessadas em sair comigo. Familiares distantes apareceram pedindo empréstimos. Até mesmo minha sobrinha em Portugal, que não via há anos, subitamente queria fortalecer nossos laços familiares. Ele fez uma pausa, bebendo um gole de seu café agora frio. Então você apareceu no hospital, jovem, bonita, competente, com uma história de luta que admirei desde o primeiro momento. Quando comecei a sentir algo por você, algo que não sentia desde Helena, fiquei apavorado. Apavorado? Com a possibilidade de estar sendo manipulado novamente, de que seus sentimentos não fossem verdadeiros.
Ele baixou os olhos, parecendo genuinamente envergonhado. Então tive essa ideia absurda. Se você acreditasse que eu estava morrendo, que não haveria tempo para desfrutar da fortuna, talvez então eu pudesse ter certeza. Isso é doentio, Eduardo, disse Luísa, sua voz baixa, mas firme. Você brincou com meus sentimentos da forma mais cruel possível. Eu sei, respondeu ele, sua voz quebrando levemente. E não há um dia desde que Ricardo lhe contou a verdade em que eu não me arrependa amargamente. Mas preciso que entenda uma coisa. No momento em que percebi que você realmente me amava, quis parar com tudo, contar a verdade. Mas então percebi que seria pior, que você jamais me perdoaria. Então continuei, esperando encontrar o momento certo, que nunca chegou. Luísa observou o homem à sua frente, procurando sinais de manipulação, de falsidade. Não encontrou nenhum. Apenas um homem idoso, sozinho, que havia cometido um erro terrível, motivado pelo medo e pela insegurança. Não sei se posso perdoar você, disse ela finalmente. Eu entendo, respondeu ele resignado. Não mereço seu perdão, mas quero que saiba que, independentemente do que decidir, tudo o que disse sobre meus sentimentos por você é verdadeiro. Eu te amo, Luísa. Mais do que pensei ser capaz novamente. O amor não deveria machucar assim, retrucou ela, sentindo as lágrimas que havia reprimido por semanas finalmente começarem a brotar. Não, concordou ele. Não deveria. Ficaram em silêncio por vários minutos, o barulho do café ao redor deles parecendo distante, como se estivessem isolados em uma bolha particular de dor e arrependimento. O que você quer, Luísa? Perguntou Eduardo finalmente. De mim, do nosso casamento, da sua vida. A pergunta a pegou de surpresa. O que ela queria? Nas últimas semanas, havia se concentrado tanto no que havia perdido, na traição, na dor, que mal havia pensado no futuro. Não sei, admitiu. Parte de mim quer nunca mais ver você. Outra parte, ela hesitou. Outra parte ainda sente algo que não consigo simplesmente apagar. Eduardo assentiu, compreensivo. Posso pedir algo a você? Depende. Tempo, disse ele. Não para tomar uma decisão sobre nós. Isso é com você, e respeitarei qualquer escolha que fizer. Mais tempo para mostrar a você quem realmente sou. Sem mentiras, sem testes, sem manipulações. Apenas um homem velho e imperfeito que cometeu um erro terrível, mas que ama você mais do que tudo. Luísa considerou suas palavras. Havia sinceridade nelas, uma vulnerabilidade que nunca havia visto em Eduardo antes. E apesar de tudo, ainda havia algo dentro dela que respondia a ele, que se importava. Não sei se posso confiar em você novamente, disse ela finalmente. Entendo, respondeu ele, e não tenho o direito de pedir sua confiança, apenas a chance de tentar reconstruí-la dia após dia, ação após ação. Luísa respirou fundo, consciente de que estava diante de uma encruzilhada. O caminho fácil seria cortar Eduardo de sua vida completamente, pedir o divórcio, seguir em frente. O difícil seria dar uma segunda chance, arriscar ser ferida novamente, tentar reconstruir algo a partir dos escombros. Preciso de mais tempo, disse ela levantando-se. Para pensar, para sentir, para decidir. Todo o tempo que precisar, respondeu ele, também se levantando. Estarei esperando seja qual for sua decisão. Antes que ela pudesse sair, Eduardo pegou algo do bolso e colocou sobre a mesa. Era uma pequena chave. O que é isso? Perguntou ela. A chave da casa de Campos do Jordão, explicou ele. Pensei que talvez você quisesse um lugar tranquilo para pensar, longe de tudo e de todos, inclusive de mim. Luísa olhou para a chave, então para Eduardo. Obrigada, disse, pegando-a. Acho que um pouco de distância seria bom agora. Naquela noite, Luísa contou a Dona Cleide sobre a conversa com Eduardo e sua decisão de passar alguns dias na casa de Campos do Jordão. Você acha que eu deveria ir? Perguntou a mãe. Dona Cleide, que estava sentada na pequena varanda do apartamento, olhou para a filha com carinho. Acho que você precisa desse tempo para si mesma, longe dele, longe de mim, longe do hospital, para ouvir o que seu coração está realmente dizendo. Luísa assentiu, grata pelo apoio incondicional da mãe. No dia seguinte, após arranjar uma licença de uma semana no hospital, Luísa pegou a estrada para Campos do Jordão, uma pequena cidade turística nas montanhas de São Paulo, conhecida por seu clima europeu e paisagens deslumbrantes.
A casa revelou-se uma elegante mansão em estilo alpino, localizada em uma área privilegiada com vista para o vale. Mas, diferente do apartamento no Jardim Europa, este lugar tinha uma atmosfera acolhedora, menos formal. Havia fotos de Eduardo e Helena jovens, livros bem manuseados nas estantes, objetos que contavam histórias de uma vida compartilhada. Durante os dias que se seguiram, Luísa caminhou muito pelas trilhas da região, refletindo sobre sua vida, seu casamento, suas escolhas. Pensou em Eduardo, em quem ele realmente era. Não o médico renomado, não o milionário sofisticado, mas o homem por trás de todas essas camadas. Um homem que, apesar de seu sucesso e status, carregava inseguranças e medos como qualquer outro. Na noite anterior ao seu retorno a São Paulo, sentada na varanda da casa com uma xícara de chá, observando as luzes da cidade ao longe, Luísa finalmente admitiu para si mesma a verdade que vinha evitando. Apesar de tudo, ainda amava Eduardo. Não o amava cegamente, não como antes, mas com um amor mais maduro, que reconhecia suas falhas e fragilidades. A questão agora era: esse amor seria suficiente para reconstruir o que havia sido quebrado? O outono havia chegado a São Paulo, trazendo consigo dias mais curtos e uma brisa fresca que amenizava o calor habitual da cidade. No terraço do apartamento no Jardim Europa, Luísa observava o pôr do sol pensativa. 6 meses haviam se passado desde a revelação que quase destruíra seu casamento. 1 centavo por seus pensamentos, disse Eduardo, aproximando-se com 2 taças de vinho. Luísa sorriu, aceitando a taça que ele lhe oferecia. Estava pensando em como a vida dá voltas. Há 1 ano eu era apenas uma enfermeira começando em um novo hospital, preocupada em impressionar os médicos e pagar as contas do mês. E agora? Perguntou ele, sentando-se ao seu lado. Agora sou esposa de um médico renomado, co-diretora de uma fundação que está mudando a vida de jovens da periferia e... Ela fez uma pausa, seu sorriso ampliando-se. Em breve serei mãe. Eduardo, que estava levando a taça aos lábios, congelou. O quê? O teste deu positivo esta manhã, confirmou ela, seus olhos brilhando. Estou grávida. Eduardo colocou a taça sobre a mesa e segurou as mãos de Luísa, seus olhos azuis marejados. Tem certeza? Quero dizer, com a minha idade... Sim, respondeu ela, rindo da expressão dele, uma mistura de choque e alegria. Aparentemente seus soldadinhos ainda estão em forma. Eduardo a abraçou com força, uma risada escapando de seus lábios. Um filho, meu Deus, Luísa, isso é um milagre. Sim, é, concordou ela, recostando-se em seu peito, especialmente considerando tudo o que passamos para chegar até aqui. O caminho até este momento não havia sido fácil. Após seu retorno de Campos do Jordão, Luísa havia estabelecido condições claras para tentar reconstruir o casamento, terapia de casal, honestidade absoluta e tempo. Eduardo concordou com tudo, ansioso por uma segunda chance. As primeiras sessões de terapia foram dolorosas, com feridas sendo reabertas e verdades inconvenientes expostas. Eduardo teve que confrontar não apenas a crueldade de seu teste, mas também os medos e inseguranças profundas que o motivaram. Luísa, por sua vez, precisou reconhecer sua própria vulnerabilidade e a raiva que ainda sentia. Lentamente, semana após semana, foram reconstruindo sua relação sobre novas bases. Luísa mudou-se de volta para o apartamento após 2 meses, inicialmente ocupando o quarto de hóspedes. A intimidade física só retornou muito tempo depois, quando a confiança começou a ser restaurada. Paralelamente, Luísa encontrou um novo propósito profissional. Com o apoio de Eduardo, transformou a fundação que ele administrava, anteriormente focada apenas em pesquisas médicas, em uma organização mais ampla, que também oferecia bolsas de estudo para jovens da periferia interessados em carreiras na saúde. Era sua forma de retribuir a oportunidade que havia recebido anos atrás e que mudara sua própria vida. Acha que será menino ou menina? Perguntou Eduardo, trazendo-a de volta ao presente. Ainda é cedo para saber, respondeu ela. Mas, sinceramente, não me importo. Só quero que seja saudável. Será o bebê mais amado do mundo, prometeu ele, beijando suavemente sua testa. E o mais velho? Brincou ela. Quantos bebês podem dizer que o pai tem 81 anos? Eduardo riu. Vou ser confundido com o avô nas reuniões escolares. Provavelmente, concordou Luísa sorrindo.
Mas isso não importa. O que importa é o amor que temos para dar. Ficaram em silêncio por alguns momentos, contemplando a cidade que se iluminava à medida que a noite caía. Cada um perdido em seus próprios pensamentos sobre o futuro que agora se desenhava à frente deles. Tenho medo, admitiu Eduardo finalmente, sua voz baixa. Do quê? De não ter tempo suficiente, respondeu ele. De não ver nosso filho crescer, se formar, construir sua própria vida. Luísa apertou sua mão, compreendendo seu medo. Mesmo sem um tumor falso, Eduardo ainda era um homem de 81 anos. As probabilidades estatísticas de que estivesse presente para o 20º aniversário de seu filho eram baixas. Ninguém sabe quanto tempo tem, disse ela suavemente. Meu pai morreu aos 42 anos, lembra? A vida não nos dá garantias, Eduardo. Só nos dá momentos, e cabe a nós vivê-los plenamente. Ele assentiu, seus olhos encontrando os dela. Sabe o que penso às vezes? Que talvez inconscientemente eu tenha inventado aquela história do tumor como uma forma de atrair você para a minha vida. Como se alguma parte de mim soubesse que precisava de você para realmente viver esses anos que me restam. Isso é muito romântico, respondeu Luísa com um leve sorriso, mas também bastante perturbador. Vamos ficar com a versão de que você cometeu um erro terrível, movido pelo medo, aprendeu com ele, e agora estamos construindo algo novo e melhor. Eduardo riu. Sim, essa versão é mais saudável. No dia seguinte, foram juntos ao Hospital São Lucas para a primeira consulta pré-natal. Enquanto caminhavam pelos corredores familiares, Luísa notou como os olhares haviam mudado. Não havia mais julgamento ou desaprovação, apenas respeito e, em alguns casos, genuína felicidade por eles. Na sala de espera da obstetrícia, encontraram doutora Regina, que havia se tornado uma amiga próxima ao longo dos meses. Ouvi os rumores, disse ela, abraçando Luísa. É verdade, então? Estamos esperando um bebê Mendes? Sim, confirmou Luísa sorrindo. Acabei de fazer o exame de sangue para confirmar. Regina apertou o ombro de Eduardo. Parabéns, papai idoso. Está pronto para a noite sem dormir e fraldas sujas? Absolutamente não, respondeu ele com um sorriso largo. Mas estou ansioso para aprender. 2 semanas depois, Dona Cleide mudou-se para o apartamento, a convite de Eduardo. Vamos precisar de toda a ajuda possível, argumentou ele, e ninguém melhor que a futura avó para isso. A adaptação não foi imediata. Dona Cleide, acostumada à simplicidade da periferia, sentia-se deslocada entre o luxo do Jardim Europa. Mas, gradualmente, encontrou seu lugar, transformando a cozinha profissional raramente usada em seu reino pessoal, enchendo a casa com o aroma de pratos caseiros que faziam Eduardo rolar os olhos de prazer. À medida que a barriga de Luísa crescia, a casa parecia ganhar vida. O quarto ao lado do principal foi transformado em um berçário, decorado com tons neutros e móveis de madeira clara. Eduardo passava horas lendo livros sobre desenvolvimento infantil e assistindo a vídeos sobre cuidados com bebês, determinado a ser o pai mais bem preparado da história, apesar de sua idade avançada. No 5º mês de gravidez, durante um ultrassom, descobriram que esperavam uma menina. Eduardo chorou abertamente quando viu a pequena silhueta na tela, seus dedinhos perfeitos, seu coração batendo forte. Helena, disse ele, olhando para Luísa. Podemos chamá-la de Helena? Luísa, emocionada com o pedido, assentiu. Helena Cleide Mendes, para homenagear as 2 mulheres mais importantes em nossas vidas. Numa tarde de sábado, enquanto organizavam o berçário, Luísa encontrou Eduardo sentado na poltrona de amamentação, olhando para uma fotografia antiga de sua primeira esposa. Você sente falta dela, comentou Luísa, sem ressentimento. Eduardo levantou os olhos, um sorriso melancólico em seu rosto. Sempre sentirei. Helena foi parte da minha vida por mais de 4 décadas, mas isso não diminui o que sinto por você, Luísa. São amores diferentes, em tempos diferentes da minha vida. Eu sei, respondeu ela, sentando-se no braço da poltrona. E está tudo bem. De certa forma, sinto que a conheço através de todas as histórias que você conta. Ela teria gostado de você, disse Eduardo, guardando a foto com cuidado. Sua força, sua determinação, sua capacidade de perdoar. Ele fez uma pausa, segurando a mão de Luísa. Não mereço você, sabia? Depois do que fiz... Shh! Interrompeu ela,
colocando um dedo sobre seus lábios. Já passamos por isso. Você cometeu um erro. Um erro terrível, sim, mas também aprendeu com ele. E eu escolhi perdoar, seguir em frente, juntos. Eduardo assentiu, seus olhos brilhando de emoção. Obrigado por essa segunda chance, por esta família que estamos construindo. Não agradeça, respondeu ela, colocando a mão dele sobre sua barriga, onde a pequena Helena acabara de dar um chute. Apenas esteja presente. Para mim, para nossa filha, pelo tempo que tivermos. Na noite do nascimento de Helena, o Hospital São Lucas testemunhou uma cena incomum. O Dr. Eduardo Mendes, lenda da cardiologia, correndo pelos corredores como um jovem residente, pálido de preocupação, enquanto Luísa era levada para a sala de parto. O trabalho de parto foi longo e difícil, mas quando o primeiro choro de Helena ecoou pela sala, todo o cansaço desapareceu. Eduardo, que insistira em estar presente apesar das objeções do obstetra, "Sou médico há mais tempo que você está vivo, meu jovem." Cortou o cordão umbilical com mãos trêmulas de emoção. "Ela é perfeita", sussurrou, quando a pequena bebê foi colocada nos braços de Luísa. Perfeita como a mãe. Nos dias que se seguiram, o apartamento no Jardim Europa transformou-se. O silêncio elegante deu lugar ao choro do bebê, aos sussurros nas mamadas noturnas, às canções de ninar que Dona Cleide entoava enquanto balançava a neta. Os amigos mais próximos vinham visitar, trazendo presentes e bons desejos. Até mesmo alguns dos colegas do hospital que inicialmente haviam julgado Luísa, agora apareciam, curiosos, para conhecer a filha do improvável casal. Uma noite, quando Helena completou 3 meses, Luísa encontrou Eduardo na varanda, observando a cidade iluminada. Aproximou-se silenciosamente, envolvendo-o em um abraço por trás. "No que está pensando?" perguntou. "Em como a vida é imprevisível", respondeu ele, virando-se para encará-la. "Há 2 anos, eu era um velho solitário, convencido de que minha história já estava praticamente escrita. Então você entrou naquele posto de enfermagem, e tudo mudou. Para melhor, espero", brincou ela. "Para muito melhor", confirmou ele, beijando-a suavemente. "Você me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, para arriscar, para amar. E você me ensinou que as aparências enganam", respondeu ela. "E além do médico renomado, do homem rico, havia alguém com medos, inseguranças e uma incrível capacidade de amar." Do quarto do bebê veio o som do choro suave de Helena acordando. Ambos sorriram, aquele sorriso cúmplice de pais que já conhecem a rotina. "Vou pegá-la", ofereceu Eduardo. "Você descanse um pouco." Luísa assentiu, observando-o afastar-se em direção ao quarto da filha. Ficou ali na varanda, pensando no estranho caminho que a havia trazido até ali. Na jovem enfermeira da periferia que havia se casado com um médico milionário de 80 anos e 10 dias depois, não acreditara quando descobriu que ele havia mentido sobre estar morrendo. Uma mentira cruel que, paradoxalmente, abrira caminho para uma verdade maior, que o amor verdadeiro transcende idade, classe social e até mesmo erros que parecem imperdoáveis. E às vezes é preciso olhar além das aparências para encontrar algo real e duradouro. E que, no fim das contas, todos merecem uma segunda chance para mostrar quem realmente são. Com um sorriso sereno, Luísa entrou no apartamento, fechando a porta da varanda atrás de si. Lá dentro podia ouvir Eduardo cantarolando suavemente para Helena, sua voz grave embalando a filha de volta ao sono. Era uma cena que jamais imaginara para sua vida, mas que agora não conseguia imaginar de outra forma. O futuro era incerto, como sempre fora. Eduardo já estava com 81 anos e não havia garantias de quanto tempo teriam juntos. Mas Luísa havia aprendido a valorizar o presente, a apreciar cada momento compartilhado, cada sorriso, cada pequena realização. E, acima de tudo, havia aprendido que, às vezes, a vida nos reserva surpresas que desafiam todas as expectativas, que os finais felizes nem sempre seguem o roteiro que imaginamos, que o amor, quando verdadeiro, encontra caminhos inesperados para florescer, mesmo nos terrenos mais improváveis, que às vezes é preciso olhar além das aparências para encontrar a verdadeira essência de alguém, e que essa busca, por mais dolorosa que seja, pode levar a descobertas que transformam nossa existência para sempre.